com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga, bom dia, estamos de volta. Quarta-feira, 28 de maio, o debate volta trazendo um tema importante. Pois é, daqui a pouco você vai conhecer o nosso tema. Lembrando que estamos ao vivo além da frequência 87,9 FM para o Instagram e também para o Facebook. Então fique aí à vontade para curtir, comentar, compartilhar a nossa transmissão, a Melodia, diariamente trazendo um tema interessante para ser discutido à luz da Bíblia. Na manhã desta quarta-feira, estou recebendo o pastor Jean Ricardo, Igreja Batista Getsemane. Bom dia, pastor. Bom dia, Gila. Bom dia, pastores aqui presentes, a todos aqueles que estão nos assistindo, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conosco também o pastor Jailson Luz, Igreja Tabernáculo da Fé. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson. Bom dia, pastor Jean. Bom dia, pastor Davi Amâncio. E o nosso bom dia a todos os nossos ouvintes que nos acompanham através da Rádio Melodia. Que Deus nos abençoe. E também o pastor Davi Amâncio, Igreja Batista da Palavra. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson, companheiros da mesa. Hoje vai ter movimento no debate. O debate vai ser movimentado. Rapaz. Eu sei que vai ser, porque o intérprete da lei está aqui. Eu tô sabendo. Rapaz, é um estigma, né? Essa coisa de quando a pessoa forma em direito, fica estigmatizado. Eu quase não exerço mais a profissão. Está meio adormecido, é? Rapaz, eu acho que eu vou na baixa da minha OAB. Agora deixa eu aproveitar. Por que você não me trata como músico, como professor de música? Pronto. O músico, pastor Jean está aqui. Mas eu quero começar. Pode ir para o lado da agronomia também. Também. O cérebro não é a mente, viu? Não. Eu quero começar deixando esse recadinho aqui. A mente é uma coisa, o cérebro é outra, embora os dois sejam indissociáveis. Um é um e o outro é o outro. E qual é a diferença? Vou usar uma... Para tentar traduzir isso aqui. O nariz não é o olfato. O nariz você vê, o olfato não. Porém, um está associado ao outro. Estou sabendo que o senhor estava fazendo um tour pela Bahia. Primeiro Santo Antônio de Jesus, depois Alagoinhas, depois Jaguaquara. A próxima parada é Jiquiriçá. Só eu que sou peão que fica aqui, né? Não, a minha agenda é sempre essa aí, né? Você sabe, é sempre nos arredores aqui da Bahia mesmo. Vale de Jiquiriçá. Exatamente. Vamos então iniciar o debate orando, vamos falar com o nosso Pai que está no céu. Hoje eu vou pedir ao pastor Jailson que apresente este momento ao Senhor. Querido Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo privilégio de ver um novo dia, pelo cuidado do Senhor para com as nossas vidas. Nós encomendamos esse debate sobre os teus cuidados e todos nós, os pastores que vamos debater, o pastor Gilaelson que vai intermediar, que tenhamos um debate abençoado, equilibrado, iluminado pelo teu Espírito. Amém, e que possamos levar aos nossos ouvintes aquilo que venha contribuir para a elevação de ordem espiritual, para o crescimento do mesmo, e que o Senhor venha, Senhor, nos contemplar, e que a bênção do Senhor seja extensiva a todos. Esteja conosco, que não fale o ego, nem a pretensão humana, a vaidade pessoal, mas que possamos falar sobre a liderança do teu santo e glorioso Espírito. Nós te pedimos no preciosíssimo nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, vamos então ao nosso debate de hoje, que diz o seguinte: quais atitudes revelam que uma pessoa é manipuladora? Vamos discutir agora no debate Melodia. Pastor Jean Ricardo.
É difícil encontrar pessoas manipuladoras, elas sempre estão presentes. As características, dá para perceber, não? Dá para perceber. Antes de mais nada, a gente vê que na Bíblia existem várias pessoas que manipularam, né? Manipularam. Existem alguns exemplos clássicos aqui que a gente tem de pessoas manipuladoras. Mas como Deus ele é soberano, que até sobre a manipulação ele acaba fazendo o nome dele ser glorificado, né? O que não dizer de Betseba quando manipulou para alterar a ordem de sucessão ao governo de Israel? Ou vai me dizer que não foi uma manipulação? Tão explícita e engraçado que a Bíblia é o único livro que fala os defeitos dos próprios personagens, né? Ela manipulou de maneira ardil Salomão ser conduzido, porque o prelado não era dele. Sobretudo da forma como eles vieram, né? E por que não também ver a forma como Ruth, Noemi manipulou a entrada de Ruth no povo de Israel, com aquele jogo de sedução. Dizem alguns que aquele deitou aos pés é até um eufemismo. Pastor Davi sabe do que eu estou falando. Sei, que os pés não eram os pés. Eu não quero entrar nesse mérito. Não me chame para depor. Não me chame para depor, porque fora desse é estranho. Foi uma manipulação. Foi uma manipulação. O que as meninas de Ló fizeram com ele. Vamos parando por ele. Né? Então tem muita coisa, na Bíblia tem muita coisa. O próprio Pedro, ele de certa forma dissimulou quando estava com os gentios, mas quando a turma de Tiago, que dizem que era foi o primeiro papa, né? Não sei se foi mesmo. Porque Jesus falou que não havia entre eles um maior do que o outro, sim. Então não tinha papa nenhum. Mas Tiago tinha uma certa proeminência. E aí ele, com medo de Tiago, aí já deu aquela saída ali, falando, não, porque eu não como com vocês são gentios. Então a Bíblia está repleta desses casos. O problema não é esse, a manipulação em si, porque a manipulação, ela ocorre. O problema é quando essa manipulação, ela é doentia, associada a uma psicopatia, com a intenção de fazer mal ao próximo. Sim. De fazer mal ao próximo. Né? Betseba manipulou para Salomão herdar? Manipulou. Mas qual foi o mal que foi feito a Davi? Acho que nenhum, porque Davi tinha uns projetos de fazer o templo. Salomão foi lá e fez. Foi uma manipulação que deu certo. Mas tem uma manipulação que destrói, que é destrutiva. Pessoal. Por exemplo, como Ananias e Safira, né? Sim. Dissimular, olha, tá todo mundo entregando os bens para os apóstolos, para a gente não ficar por baixo. Vamos entregar também, agora vamos entregar só metade. Foi morte certa. Um manipulou o outro. E a Bíblia diz assim, e ele também consentiu, não foi? Foi. Não é assim? É. Então, combinado. Combinado. Então, a manipulação é uma coisa que vai acontecer. Quando ela é associada ao fenômeno da psicopatia, que provavelmente, o nosso querido pastor Davi Amâncio vai elaborar melhor sobre o tema, aí ela tende a ser muito ruim. Mas existem manipulações, né? Até jogando xadrez a gente manipula o adversário. Muito bem, deixa eu ouvir aqui a opinião do pastor Jailson Luz sobre essas chamadas pessoas manipuladoras. E aí, pastor Jailson, além de falar as características para a gente começar a aprender, né, a discernir, como lidar também com essas pessoas, né? É interessante que, se no passado bem distante isso era tão presente, e nos dias atuais, né, com tanta tecnologia que opera em favor de todos, né? Tanto do bem quanto do mal. Agora, uma das coisas que é muito clara entre a vítima e aquele que é o gestor da manipulação, é que a maioria das pessoas não tem o conhecimento
de quem é o manipulador. As pessoas não têm essa capacidade de discernir, porque na maioria das vezes as pessoas são manipuladas, isso no campo da política, né? Da própria religião, como citou o pastor Jean, lá no passado. Aí você vê o quadro do próprio Davi, todo o processo que Davi, né, arquitetou para que ficasse com a dita que o pastor Jean citou, né? A morte de Urias, aquela coisa toda, manipulou todo um processo. Aí nós vamos mais atrás, você lembra daquele velho profeta, quando aquele profeta foi mandado para profetizar contra o altar, né? E que Deus disse para ele: você vai, não volte pelo mesmo caminho, não coma nada por lá, volte por outro caminho. E aquele outro profeta velho, o filho foi lá e contou do ocorrido, e ele foi em busca, manipulou de forma mentirosa e levou à morte daquele colega. Então, o fato é que no mundo que nós vivemos esse papel da manipulação hoje ele é muito claro. Agora, infelizmente, poucas pessoas dão conta de vê-lo, de discernir o manipulador, né? Seja homem ou mulher. E hoje você vê a internet, recentemente mostrou aquele caso que se tornou conhecido praticamente no Brasil todo, daquele menino que certamente ele estava sendo usado por alguém, né? O poder de manipulação, a maestria... Você está falando do profeta Miguel. Exatamente. Não é verdade? Então, que coisa absurda. Então, as pessoas, é muito fácil ser manipulada, né? O público, como já diziam os antigos, o gado no curral. Né? As pessoas não se discernem, são levadas. Aí eu estava lembrando da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 4, ele diz assim: digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, palavra de persuasão, de manipulação, de capacidade. Tem pessoas que são mestras em enganar, manipulando. Existe uma manipulação que às vezes é inconsciente. O próprio manipulador ele não tem conhecimento e às vezes fazem de uma forma até inocente, e acaba levando a pessoa a certos destinos ruins. Mas a maioria daqueles que manipulam fazem de forma premeditada. Aí você vê no nosso cenário político, e em todos os segmentos da sociedade, nós temos esses quadros presentes. Infelizmente, na igreja hoje, esse quadro é muito visível, a forma como manipula as pessoas, manipula a fé das pessoas e levam as pessoas para onde praticamente querem. Além de explorá-las, né? Financeiramente e reticências. Muito bem. Pastor Davi, essa coisa de ser uma pessoa manipuladora, isso é uma questão de caráter, uma patologia, uma doença? Como é que a gente pode entender isso? Olha, na verdade, nós poderíamos, porque no CID 10 nem no 11, lembrando que o 11 não foi liberado para uso no Brasil, porque ainda falta instrumentalização. O Brasil sempre atrás, né? Sempre por último. Que na Europa e Estados Unidos já estão usando. Agora aqui falta instrumentalização, porque também, infelizmente, guardadas as devidas proporções, o povo não gosta de ler. Nós Sim. temos um déficit de leitura e outro de interpretação. Então ainda estamos com o 10. O mais próximo que nós chegamos, porque nós não temos para isso que nós chamamos de gaslighter, que é o manipulador. Gaslighting, manipulação. Então nós não temos um CID. Nem para transtorno de personalidade narcisista não tem.
Você tem transtorno de personalidade, aí vai, transtorno de personalidade borderline, que é um dos mais sérios que existe, mas não temos ainda, né? Talvez no futuro a gente consiga evoluir a esse ponto. Então nós não temos amparado no CID-10 nem no DSM-5 alguma coisa que possamos classificar assim como transtorno a questão da manipulação. Porém, entretanto, todavia, como diz o meu amigo pastor Jean, uma pessoa com transtorno de personalidade, e aí o transtorno de personalidade começa na letra F60, no CID-10, e 6D, 10 lá no CID-11. Agora, uma pessoa com transtorno de personalidade, ela pode manipular. Ela pode muito bem manipular. Porque ela vive, inclusive, tentando conseguir o que quer e pode, então, manipular. Agora, o mais preciso que nós temos sobre isso é por parte de um psiquiatra chamado Guido Palomba, que afirmou que o termo correto, inclusive, não é psicopata, não, mas condutopata, porque a moléstia não está no cérebro, está na conduta. Ou seja, aí ele entre os traços de um condutopata, ele vai elencar a manipulação. Conduzir. São extremamente manipuladores ou manipuladoras. O condutopata. E a culpa é sempre do outro. Ele não tem culpa. Ou seja, ele não reconhece, não se percebe errado. Então a culpa é sempre do outro. E são extremamente manipuladores e, ao contrário do que se pensava na psicopatia, não são muito inteligentes. E tentam, inclusive, compensar esse déficit de inteligência manipulando. Aí são muito sagazes. Nós temos, inclusive, alguns casos que são bem pontuais, que poderíamos dizer que houve uma manipulação, como é o caso de Jonadab e Amnon, né? Que juntos arquitetaram para enganar a própria irmã do Amnon. O Jonadab disse: olha, você fala que está doente e que só quer ser atendido, servido por sua irmã. Jonadab, então, ele desenvolveu, ele entra como Amnon como autor e o outro como coautor. Não é assim? Sim. Bom, então você tem ali um caso de torpeza bilateral. Agora, o fato é que nós temos outros precedentes na Bíblia. Absalão, o pessoal procurava, se eu fosse o rei, eu podia até ajudar, mas eu não sou o rei. Fazendo assim, ele conquistava o coração do povo, diz a Bíblia. Então, ele estava manipulando o povo, a opinião pública em favor dele. Isso é muito comum no Brasil. Tem gente que manipula a opinião pública em favor dele. Sim. Se botar chocalho em quem manipula, na esfera religiosa, na esfera política, na esfera amorosa, não fica ninguém acordado. Não fica ninguém dormindo, todo mundo acorda se botar chocalho. Entendeu? No meu tempo falava se botar gangolo. Aí, mas o fato é que, se você me perguntar por uma análise fria, eu diria para você que é uma deformidade de caráter. Uma deformidade de caráter. É um problema que tem a ver com a ética do indivíduo. O que é ética? É o que a pessoa é. A cristalização dos atos da vida dela. Sim. Então, o que a pessoa é? Porque a manipulação está associada ao engano, ao engodo, à mentira, ao ludibriar. Então, uma pessoa dessa tem uma deformidade de caráter. Lembrando que ninguém, porque no senso comum as pessoas de fulano não tem caráter, não. Todo mundo tem caráter. Todos têm. Porque se não tiver caráter, não existe. Então, a verdade é que é uma deformidade do caráter, ou como diria Freud, um distúrbio de comportamento. Agora, essa questão da manipulação... Eu gostaria de fazer um contraponto antes de você fazer a pergunta. Então vai lá. Porque assim, pastor Davi, veja bem, o pastor é psicólogo, eu atuo na área da criminologia e a gente tem que saber identificar psicopatia e comportamento psicopático. Isso que o pastor Davi falou, da condutopatia, é uma parte da doutrina que crê que o termo psicopata está até inadequado, que deveria ser sociopata, porque ele tem uma conduta
daquela forma. Até o ano de 1848, por aí, acreditava-se que a psicopatia era um problema realmente da mente e não do cérebro. Até 1848, acreditava-se que a psicopatia era um problema, esse comportamento era um problema da mente e não do cérebro. Ocorre que tem um camarada muito famoso chamado Phineas Gage, ele mexia com explosivos numa mina de carvão, acho que carvão de ferro, alguma coisa assim. Numa dessas, o explosivo detonou antes da hora. E uma barra de ferro furou o crânio dele, ficou atravessada e pegou o lobo pré-frontal. Ele sobreviveu. Só que a partir dali ele começou a ter um comportamento psicopático. Ele começou a pequenas mentiras, dissimulação, manipulação, sempre querer levar vantagem em tudo, que é a grande maioria dos psicopatas, ou condutopatas, ou sociopatas, como prefira chamar, pequenas vantagens dentro da sociedade. O cara é esperto, Então, até esse caso de Phineas, acreditava que era da mente. Aí, com o estudo, começou-se, com o estudo mais aprofundado, ressonância magnética, passou-se a descobrir que a psicopatia tem a ver com o cérebro, no lobo pré-frontal, um problema do lobo pré-frontal. É claro que dizem que eu vejo dados que de 3 a 4% da população é psicopata, nasce com esse problema, né? Mas eles não vão matar, a maioria deles não vai matar, não vai fazer nada. Então, assim, o meu contraponto com você e com esse autor que você citou é baseado no fato científico de que hoje está provado que um problema no lobo pré-frontal causa comportamentos psicopáticos. Agora, tem causa essa psicopatia, né? Ou sociopatia, dependendo da escola. Agora, hoje o que nós estamos vivendo no Brasil é que a gente está tendo uma escola de condutopatia. Porque hoje a televisão, sobretudo um certo programa aí, que já está há 25 anos no ar, ensinou a população, há um grupo aí, não sei, de manipuladores da mídia. Isso vem desde a época de Goebbels. Eu estava falando sobre Goebbels, o papel de Goebbels no regime nazista, muito até do que foi atribuído a Hitler, foi Goebbels que fez, por meio da propaganda. Então, conseguiu convencer uma nação todinha a ter comportamento psicopático. Eu quero lembrar que o autor citado aqui, que é o Guido Palomba, que tem inclusive livros escritos sobre psiquiatria forense, tem 40 anos de profissão e mais de 15 mil laudos emitidos para a Justiça do Brasil. E que o lobo frontal, a parte do cérebro que o colega se refere, é onde, de acordo com pesquisadores, fica a região da consciência. Sendo que, nesse caso, essa consciência, ela está subordinada à mente e não ao cérebro propriamente dito, viu? Então é importante que se diga isso. Aí por isso que eu fico com o Guido Palomba. A moléstia está no cérebro? Não, na conduta. Mas essa doutrina dele é majoritária no meio da psiquiatria hoje? Não, como nada é. Como nada é majoritário. Hoje em dia, liberdade de consciência e liberdade de expressão permite você falar o que você quiser e criar, inclusive, uma doutrina. Porque há pessoas que afirmam categoricamente, prova e convence a gente de que o homem não foi à lua, que aquilo ali foi um negócio. Nesse caso, a mim ele convenceu. Porque, de fato, inclusive, esse caso aí, nós estudamos na academia, sabe? Esse caso aí, que foi muito interessante. Agora, eu fico com o Guido Palomba. Me parece uma evolução, viu? Uma grande evolução, e significa muito isso. A ciência... Porque o psicopata, ele seria inimputável pela justiça, porque não se pode atribuir culpa. Se o problema no cérebro... Isso, aí vamos lá. O condutopata já se atribui. É justamente por isso que uma parte da doutrina da criminologia brasileira entende que a prisão perpétua, que no Brasil não é permitido prisão perpétua, mas no caso de psicopatas poderia ser aplicado. Vê-se o bandido da luz vermelha.
O bandido da Luz Vermelha se converteu na cadeia, Italiano. ganhou vidas para Jesus e falou: se eu sair daqui, eu mato. E ele matou. Do trem pagador. Eu vou ao intervalo, são 11h37 já estou atrasado. Daqui a pouco a gente retorna para a segunda parte do nosso debate melodia desta quarta-feira. Estamos apresentando Debate Melodia. O colesterol alto pode matar. E os cuidados devem começar na infância, para evitar graves problemas na fase adulta, como doenças cardiovasculares, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral. Crianças entre 2 e 8 anos que possuam pais ou avós com históricos de doenças cardíacas ou de colesterol alto devem ter seu colesterol dosado. Entre os 9 e 12 anos, toda criança deve ter seu colesterol avaliado. Se o LDL colesterol ou colesterol ruim de seu filho estiver acima de 130 mg por decilitro, procure seu pediatra ou endocrinologista. O colesterol alto de seu filho não é brincadeira. A infância e a adolescência são fases importantes na prevenção das doenças do coração. No São João do Coração Mix Mateus, você aproveita ofertas especiais em todos os setores, com economia que faz a festa. Não perca e venha aproveitar. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. A Cortina Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro, Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina Cia, @Cortina e Cia VDC. Sabe aquela história de que fazer faculdade é difícil? Esquece ela. Escolher um curso reconhecido pelo MEC com o melhor valor do mercado é pra você sim. Na Unip e na Unigrande, você encontra o melhor do ensino. Com professores qualificados e estrutura de ponta, aproveita o melhor custo-benefício, com inscrição gratuita e matrícula a R$10. Comece agora mesmo. Faça sua inscrição gratuita no site www.aquivocepode.com.br. Para saber mais, fale pelo Zap 77 991 71 0030. Casa das Soldas. Há mais de 30 anos no mercado, oferecendo para você soldas, equipamentos, tintas automotivas, motores, entre outros produtos. A Casa das Soldas dispõe de mais de 20 mil itens para melhor lhe atender. Telefone 2101-9797, 2101-9797, Avenida Presidente Dutra, 2512, no bairro Brasil. Falcão Calçados, a sua melhor opção em calçados e artigos esportivos. Destaque feminino Via Marte, Ramarim, Comfort Flex, Dakota, Piccadilly. Masculino, Samelo, Ferracini, Freeway, Pegada, Tênis Fila, Umbro, Topper, Rainha, Mizuno, Olímpicos. Infantil, Bibi, All Star, Pé com Pé, Avenida Lauro de Freitas, 19. Falcão Calçados, a certeza de uma boa compra. 77-2101-4951. Falcão Calçados. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com a nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Muito bem, de volta 11h41, o tema de hoje é este aqui no debate. Quais atitudes revelam que uma pessoa é manipuladora? Já já a gente vai entrar aqui nessas minúcias aqui, porque de fato eu quero saber o que é a manipulação no dia a dia, né? Bom, Pastor Jailson,
Mas assim, nós vamos... Assim, deixa eu passar com o pastor Jean, que tem um recado antes. Isso. Tem um livro aí, né, pastor Jean? Eu fiz eu não fiz o lançamento do livro ainda, porque a gente estava vendo onde e quando seria lançado, se seria em Curitiba, Salvador ou aqui mesmo. Mas fizemos uma parceria com uma livraria aqui de José Conquista, que é a livraria da Segunda Igreja. Conversamos com o pastor Gilvan, e nosso livro vai estar lá. O livro é Educação Cristã e Musicalidade. Ferramentas para a formação da cosmovisão bíblica em uma abordagem educacional do princípio. Esse livro fala sobre uma abordagem educacional chamada abordagem educacional do princípio, que são 7 princípios bíblicos que os batistas colocaram na Constituição Americana. A colônia de Rhode Island, ela tinha poder de veto e ela colocou os princípios bíblicos, 7 princípios de governo na Constituição Americana, e deu certo. Tanto deu certo que é a nação mais poderosa do mundo hoje. Então a gente ensina, por meio da musicalidade, a aplicar esse princípio na sua casa, na sua EBD, na sua igreja. Esses princípios. E se tornar grande com Deus e com Cristo, por meio da musicalidade. Também fala sobre cosmovisão bíblica, que é um assunto que está em voga aí, que os tribunais já estão considerando na hora de julgamentos. E fala sobre a educação cristã por meio da musicalidade da igreja, porque às vezes há um contraste do que se prega com o que se canta. Então, ela atinge tanto pessoas que gostam de pregar na igreja, professores da escola bíblica, pais, e, sobretudo, a turma que toma conta da EBD, para crianças entre 4 e 14 anos, vai ter um caldo mais grosso ali para eles. Tá certo? Muito bem, pastor Jailson, essa questão da manipulação de pessoas manipuladoras que estamos discutindo aqui, eu queria atingir um pouco a nossa hipocrisia, porque quando se fala assim, pessoa manipuladora, aí a tendência é dizer, Deus me livre de uma pessoa assim, como se a gente também não tivesse cometido ou cometendo nossas manipulações diárias, semanais, mensais, seja lá como for, mas parece, às vezes você ouve algumas pessoas falarem e parece que elas nunca manipularam, nunca jogaram, né? Enfim, existe um nível aceitável para esse problema que nós estamos falando aqui, pastor Jailson, de ser um manipulador, de cometer uma atitude manipuladora, como é que é? No primeiro ponto eu fiz a abordagem dizendo que o grande problema que ocorre diante desses fatos é que nós não temos, a maioria, eu poderia dizer assim, não tem a capacidade de discernir quem está manipulando e que está sendo manipulada. Por isso ela acaba se fragilizando e não se defendendo. Outras pessoas, elas acabam sendo até ameaçadas indiretamente, né? E então elas acabam... Tem pessoas que, diante do manipulador, que geralmente o manipulador, na sua grande maioria, ele tem capacidades, né, de expressão. É uma pessoa que tem conhecimento, especialmente aqueles que dispõem de conhecimento intelectual, então eles têm maior facilidade de manipular. E o manipulado, seja ele ou ela, acaba se vendo indefesa porque não tem argumento para fazer o contraponto. E aí acaba se tornando vítima. Então, o sentido da expressão da palavra, que se define, entre outros, né, da manipulação, é a ação destinada a influenciar de forma dissimulada ou injusta o que facilita os objetivos pessoais de alguém. A palavra também se aplica também a alguns métodos que envolvem a questão, por exemplo, aquele que dispõe do conhecimento e que tem a prática da quiropraxia, que é uma palavra grega que define-se, que vem do grego, que quiro significa mão, praxia, manipulação com as mãos, que é um outro caso, mas que está dentro também da palavra. Então, o que ocorre? Nós temos muitas vítimas de manipulação. E o fato é que, às vezes, nós usamos de manipulação
ou de forma consciente ou inconsciente, quando estamos conduzindo algum interesse pessoal. E dentro dessa questão envolve a questão, por exemplo, daquilo que me é conveniente, da conveniência. E às vezes nós, por questões de conveniência, nós acabamos manipulando aquilo a nosso favor. Existem fatos que a conveniência, ela é legal. Entendeu? Por exemplo, não me é conveniente, no momento, fazer uma visita ao pastor Amâncio, colocando dentro de uma analogia, fazendo criando um quadro simbólico. Por quê? Porque, na minha visão, às vezes ele quer que eu faça a visita para ele, até ele precisa de mim, mas naquele momento não me é conveniente por alguma circunstância que eu estou vendo que não vai ser benéfica para ele. E existe aquela questão da manipulação e da conveniência, que ela é pejorativa. Você está querendo se dar bem na situação. Então, o que acontece? Você move um processo contra uma empresa, por exemplo, que lhe presta serviço. Você, às vezes, por circunstância, você é obrigado a fazer aquilo que não lhe era, não é da sua personalidade fazer. Mas você tem que mover uma ação, aqui nós temos advogado. Por quê? Porque você está sendo lesado. Então, existem situações que as pessoas têm consciência do que está fazendo, querem fazer aquilo, e usam de forma maldosa, intencional, para fazê-lo. Como foi citado o caso da Bíblia, e tem tantos outros casos. E as pessoas se tornam o quê? Indefesas, porque elas não têm capacidade de contra-argumentar, de se defender, e se tornam vulneráveis a esses agentes da manipulação que estão espalhados na sociedade no geral, como já foi citado, na política, na religião, no comércio, nas notícias, nos jornais, nos telejornais, quanta manipulação da notícia. Então as pessoas são tendenciosas. Por isso que nós temos muito pouco hoje de um jornalismo sério, porque o jornalismo ele é tendencioso para atender a grupos ou a vontade particulares. E aí é onde as pessoas, sem o conhecimento, a capacidade de discernir, se tornam simplesmente vítimas. E assim, isso vai se alastrando, como nós, desde o princípio, isso vai até o fim. Agora, voltando ao ponto da questão da psiquiatria, todos nós somos tendenciosos a esses fatos. Essa é a realidade. Muito bem. Ô, pastor Davi Amâncio, vamos lá entrar aqui nas minúcias, porque assim, às vezes você fica falando em tese, né? Manipulador, manipuladora e tal, enfim. Mas o que é manipular alguém de fato, no dia a dia, no cotidiano, no estica e puxa da vida? Enganar. É mover a pessoa para onde você quer, ou seja, para que ela tome a atitude que você gostaria que ela tomasse. Mas por vias legais você não consegue. E aí, como é que a gente pode fazer isso? Vou começar pelo ambiente familiar, que é onde tudo começa. Chantagem emocional. Tem filho que manipula. Criança, viu? Sim. Porque a gente precisa aprender a fazer tudo, menos pecar. Que a gente já nasce sabendo. Especialmente já a criança dos dias atuais. Ninguém precisa ensinar, não, viu? Aí o ambiente também pode favorecer, pode ser um estímulo para potencializar. Mas a gente já nasce sabendo mentir, já nasce sabendo pecar. Infelizmente. Ninguém precisa ensinar a gente, não. Porque todo ser humano foi contaminado com o vírus da serpente. O veneno da serpente. Então, não adianta. Paulo falando sobre isso, ele diz, o pecado habita em mim. Sim. Entendeu? Habita em mim. Davi concorda com isso. Né? Em pecado me concebeu a minha mãe. Bom, então o que acontece? Eu não sou pecador porque eu peco. Eu peco porque eu sou pecador. Entendeu? Pecar é o que a gente sabe fazer muito bem. E a manipulação é um pecado. Bom, aí, quando a pessoa tem uma espiritualidade publicada, que é um termo que você usou aqui, que eu nunca esqueci, quantas vezes está orando, fica publicando, quantas vezes está jejuando, fica publicando, quantas vezes está entregando cesta básica, fica publicando, isso é espiritualidade publicada.
espiritualidade publicada. Você pode estar manipulando a opinião pública em seu favor. Isso é muito comum que líderes religiosos façam, não é? Ou irmãos e irmãs, para tentar criar a imagem de que é uma mulher de Deus, de que é um homem de Deus. Fazem isso manipulando o povo, para que o povo acredite, às vezes até em uma ilusão. De uma forma sorrateira. Mas se a gente tivesse, pastor Davi, que fazer aqui um paralelo entre a manipulação e a influência, influenciar alguém e manipular alguém, como é que a gente... Porque tem a boa influência, quando você quer que alguém trilhe um caminho, mas você faz isso de forma, pela luz, pela... Aí agora você provocou um novo debate, viu? Que aí dá um novo debate. Porque agora está uma febre de influenciadores que não tá brincadeira. E às vezes a gente burra, me permita a expressão, ensinando gente inteligente, como diria o Rui Barbosa. E aí você tem, parece que a burrice é uma ciência, como dizia Rui Barbosa. Foi em 1914 que ele, inclusive, postulou sobre essa questão aí. E ele falou até sobre a desonra na sociedade brasileira, quando ele percebeu a corrupção que estava minando a sociedade brasileira. Então, preste atenção. Isso aqui é muito sério que você falou, porque você tem pessoas que podem estar influenciando e manipulando, né? Manipulando, inclusive para conseguir o que quer. E ocupando um lugar que não lhe pertence, um lugar de conhecimento que não tem. A pessoa às vezes tem um certo conhecimento, mas não tem um conhecimento certo. As pessoas às vezes têm um pseudo-conhecimento e detectar isso não é tão simples. Eu falava com uma influenciadora aqui no Brasil, depondo na CPI do Senado, ela disse: eu nunca tive a intenção de lesionar ninguém. E repetiu 2 vezes. Eu vou falar o nome, Virgínia Fonseca. Eu nunca tive intenção de lesionar ninguém. Faltou a aula de português. Porque lesionar é uma coisa, lesar, que é enganar, é outra. Então ela faltou. Entretanto, uma pessoa dessa tem 53 milhões de seguidores até 15 dias atrás. Ou seja, uma pessoa dessa pode estar fazendo exatamente, trabalhando dentro da perspectiva que nós estamos tratando aqui, que é conseguindo seguidores, não é? E conduzindo as pessoas, influenciando. Então isso é muito sério. Isso dá um bom debate, viu? Dá um bom debate, porque nem sempre essa influência é positiva. Às vezes pode ser uma influência negativa, entendeu? Porque imagine quando eu começo a admirar uma pessoa que não estuda. Eu mesmo botei Babi para correr lá de casa, porque eu descobri que Babi não estudava. Babi estava influenciando minha menina de 4 anos de idade, de 5 anos de idade. Eu falei: não, Babi tem que sair daqui de casa. A boneca Barbie, porque Barbie não estudava, vivia uma vida de princesa. Eu falei: não. Então, eu quero até alertar os ouvintes que estão nos ouvindo agora: se uma pessoa não estuda, e estudar é um trabalho árduo, cuidado, viu? Porque pode estar ganhando seu dinheiro, com muitos seguidores, mas não estuda, é preguiçosa, é preguiçoso, não quer estudar. E como é que você conhece uma fraude? Conversa, pastor Jean, não cita um autor. Até Jesus citou, como está escrito no livro do profeta Isaías. Mas hoje você conversa com várias pessoas, não sai nada. Sabe o que é nada, pastor Jean? Nada. Por quê? Porque a memória não traz. Não traz a memória, porque não leu. Muito bem. Não tem memória daquilo que não leu. Não tem como. Ô, pastor Jean, para a gente fechar nesse quesito aqui, essa questão para a gente fechar da manipulação versus influência, porque assim, tem a boa influência. Quando você quer que alguém trilha um bom caminho, que você sabe que vai fazer o bem para aquela pessoa, que é o caso do evangelho, né? A igreja foi chamada para influenciar, mas a igreja não faz isso manipulando pessoas, embora a religião faça isso muito bem. Mas assim, eu queria que o senhor falasse dessa diferença da manipulação e da influência, da boa influência. Na verdade, a igreja, viu? Qualquer coisa pode ser veneno, ou a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né?
A diferença de veneno e remédio é a dose. Então, influenciar pessoas para mudar seus paradigmas, mudar suas posições, pensar de acordo com a cosmovisão bíblica. Por isso que eu falo com o meu livro, fala sobre cosmovisão bíblica. R$50 lá na Segunda Igreja, Livraria da Segunda Igreja. Influenciar para o bem, para promover a melhoria da sociedade é uma coisa. Agora, quando você manipula, que é aquela influência ostensiva, intensiva, faz com que a própria pessoa perca o eu. Um cara manipulado, pastor Davi Abanço, deixa o eu. Exatamente. Pode chegar a esse ponto. O seu próprio eu e acaba virando uma outra pessoa, se transformando em outra pessoa. Razão pela qual a gente vê pregadores. Você ouve um cara pregando, é a mesma coisa que você está ouvindo outro, um imita o outro, e todos se imitam. Aitofel, as palavras deles eram como as palavras de Deus para Davi. Até quando ele perdeu o juízo por causa de Betseba. A sobrinha dele. Pois é. Então, assim, neta. É a intenção, no meu entendimento, influenciar e manipular. É a intenção. Quem manipula geralmente quer uma vantagem pessoal. Os impostores que estão nos púlpitos querem o quê? Geralmente, salários grandes, claro. Querem o quê? Confusão patrimonial, compra carro em nome da igreja e usa como se... Não a serviço da igreja. A linha telefônica dele de uso pessoal é da igreja. Esse é o manipulador. Né? E tem tudo isso, confusão patrimonial. Até muito ser chamado de papai. Papai, tem que ser chamado de papai, senão ele não gosta. Pastor, esses dias veio uma pessoa perguntar se era de Deus aceitar um emprego lá. Falei, ore ao Senhor, ele vai falar o teu coração. Ele vai falar o teu coração. Então e aí eu poderia manipular para o dízimo ficar lá grandão e entrar, aquela coisa toda, né? Sim. Então a manipulação, ela tem esse viés de alto benefício. É uma influência que não é positiva, é uma influência negativa para trazer um retorno imediato ou mediato. Muito bem, gente, quero agradecer aqui os nossos debatedores. Obrigado. Você queria citar um texto aí, pastor? Eu quero deixar só a advertência de Paulo na mesma carta que eu citei, aos Colossenses 2, verso 8. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Ok. Agradecendo ao pastor Jailson Luz, também o pastor Davi Amâncio e o pastor Jean Ricardo pela colaboração. Você do outro lado pela audiência, a melodia. Chegando Rádio Café, o nosso debate fica assim amanhã, quinta-feira, 29 de maio. Se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.